Meu Deus, que começo de temporada, gente. Que começo, tá? O primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, intitulado Future Days, já chegou com tudo pro alto, com uma mistura ali perfeita dessa calmaria, mas ao mesmo tempo peronomútil, enganosa, e uma tensão que deixa a gente grudado na tela. The Last of Us 2, episódio 1, choca com essas reviravoltas emocionantes. Eu vou trazer todos os detalhes, eu vou revelar nesse episódio o que aconteceu. E a gente começa com a calmaria antes da tempestade, logo de cara, porque o episódio nos joga lá em Jackson, 5 anos depois daquele final devastador da primeira temporada. A comunidade está ali firme e forte, com vibes de cidadezinha e tal, todo mundo recomeçando, quase utópica no meio do apocalipse. Tem festa, tem música, tem gente tentando viver uma vida mais normal, mas como bem disse esse caminho aqui que eu conto pra vocês, a sensação que me passou essa calmaria é só fachada. Por baixo tá tudo borbulhando. A série mostra esse trabalho brilhante ao mostrar isso sem pressa. É como se a série estivesse nos dizendo, relaxa, aproveita essa paz porque ela não vai durar. Mas trouxe momentos de tensão, isso é bom. Jackson é quase um personagem à parte. A HBO caprichou nessa ambientação, com esses detalhes ali que mostraram como que a comunidade evoluiu desde a primeira temporada. As ruas estão mais organizadas, tem até escola, senso de coletividade e tal. Mas, ao mesmo tempo, a série não deixa a gente esquecer que o mundo lá fora tá um caos. E isso cria um contraste que pesa. Segundo o site Omelete, essa escolha de começar com um ritmo mais lento é muito proposital, que é essa calmaria antes da tempestade, que prepara o terreno para o que vem pela frente. E olha, eles acertaram em cheio. Sim, eu sei que foi intenso, mas antes de continuar contando tudo para vocês aqui, se inscreva no canal, comente bastante e ative o sininho, tá? Ah, um detalhe, o Joel e Ellie é um abismo, né? Esse entre pai e filha, o coração do episódio, sem dúvida, é essa relação estremecida entre o Joel e Ellie. Meu Deus, como que foi intenso ali ver os dois distantes nessa nova relação. E acho que a história já começa a apontar o motivo, né? A mentira do Joel no final da primeira temporada, quando ele disse que os vagalumes não conseguiram usar a imunidade de Ellie para criar uma cura. Então a gente sabe que na real ele massacrou todo mundo no hospital para salvar a vida dela. E 5 anos depois, Ellie não é mais aquela menina ingênua, né? Ela desconfia, ou talvez até saiba da verdade, e isso criou esse muro entre eles, preparando para os arcos futuros, né? O Pedro Pascal, ele entrega uma atuação que é hard, puro sentimento. O Joey dele tá visivelmente quebrado, carregando a culpa, não só pela mentira, mas por tudo que ele já fez para sobreviver. Uma novidade que é interessante a gente destacar aqui é que não tá no jogo The Last of Us Parte 2, é a terapia do Joel com uma psicóloga vivida pela Catherine O'Hara. Quem diria que a HBO ia trazer terapia para o apocalipse, mas funcionou bem, né? Segundo, acho que o Tech Tudo, né, trouxe ali, eu tava lendo, essa adição foi uma forma de humanizar ainda mais o Joel, mostrando ele tentando lidar com o peso das próprias escolhas, e a atriz ícone, né, ela traz uma leveza ali meio sarcástica que equilibra essas cenas mais pesadas. Já a Ellie da Bella Ramsey tá numa vibe de inquietação, né, a própria personagem mostra isso. Ela é uma jovem adulta, mas agora mais independente, mas também mais fechada, né? A série mostra ela preferindo missões externas em Jackson, como se quisesse fugir do Joel e de tudo que a lembrasse do passado, né? Essa química entre o Pascal e a Ramsey continua impecável, isso é foda entre os dois, mesmo com os dois mal se falando, né? Aquele tipo de silêncio que diz mais qualquer diálogo, tipo quando ele tá lá com o violãozinho ali fora e ela tá chegando em casa. Bom, tá gostando? Comente aqui, faça parte do clube de membros, receba vídeos antes de todo mundo aqui no YouTube. Eu gosto muito dessa função para assistir vídeos antes de todo mundo, tá? O botão de seja membro tá aqui, eu gosto bastante, então bora junto. Aqui, deixa eu contar para vocês. A Abby, ela entra em cena e já muda tudo. A gente tem, tá, meus queridos, essa chegada da Abby que
já entra com tudo pra bagunçar, de certa forma, o jogo, né? Ela é filha de um dos médicos que acabou perdendo a vida por Joey no Hospital dos Vagalumes e tá motivada ali por uma sede de vingança. Dá medo. Diferente do jogo, onde a gente só entende as motivações da Abby mais pro meio da história, a série entrega logo de cara que ela tá por trás do Joey por motivos pessoais. Segundo um site que eu tava lendo outro dia, essa escolha dos roteiristas foi para evitar spoilers pro público que não jogou The Last of Us Parte 2. E ao mesmo tempo construir a Abby como uma protagonista tão complexa quanto a Ellie desde o início. A Caitlin Dever, que é a atriz, ela tá simplesmente interessante ali, construiu uma Abby interessante. Ela consegue passar essa raiva, essa dor, essa determinação mesmo só com o olhar. O episódio mostra ela com um grupo de ex-vagalumes e já dá pra sentir essa tensão entre os que querem seguir em frente, os que, como ela, estão obcecados por essa justiça. E é interessante como a série planta essa semente de conflito interno no grupo, porque isso vai fazer e vai ser super importante mais pra frente, sem dar spoilers do jogo pra quem não conhece. Eu não joguei tanto ainda, mas eu conheço algumas coisas por ler. Enfim, Dina Jess é um tom de leveza ali no meio de tanta tensão na série, que dá um respiro com a introdução da Dina, que é a Isabella Merced, que tá muito bem, e do Jess, que é a cena da festa do Ano Novo, com Ellie e Dina dançando, e é um dos momentos mais emocionantes. Eles destacam isso no episódio, a química entre as duas é imediata. A HBO ali mostra o começo desse romance com muita delicadeza, traz também essa hesitação da Ellie em dar, e dá pra entender que ela tá tão machucada emocionalmente, que abrir o coração parece ser arriscado, mas a Dina, com aquele jeito despojado, carinhoso, vai conquistando, e o Jess também aparece, dá pra ver que ele vai ser um apoio importante pra Ellie e pra Dina, né? O triângulo amoroso, a melhor amizade complicada entre eles, acaba sendo um momento interessante e é tratado ali com muita naturalidade, sem forçar esse drama desnecessário. E esses personagens, eles trazem essas camadas emocionais que vão sendo ali cruciais mesmo para essa temporada. E eu concordo demais, eu acho que eles são um contraponto perfeito pro peso do conflito entre Joey, Ellie e Abby. Então, fez uma construção interessante de roteiro. Agora, alguns detalhes que pegaram a gente desprevenido. Vamos falar dos segredos que essa temporada, esse episódio entrega. Primeiro, a revelação de que Joel matou o Eugene, marido da terapeuta, isso é novo, não tá no jogo, e adiciona mais uma camada de complexidade pro Joel. E, porque o Eugene, pra quem não se lembra, ele estava infectado, e Joel teve que tomar uma difícil decisão. Mas como sempre, The Last of Us, essas escolhas nunca ficam no passado. E eu acabei pesquisando e eu vi que essa cena ela foi incluída para reforçar o tema da temporada, né? As consequências das nossas ações. E olha, já dá para imaginar a terapeuta ali descobrindo isso e o caos que vai ser. Outro detalhe que é interessante a gente destacar é a evolução dos infectados. Eles aparecem pouco no episódio, mas quando surgem, estão mais assustadores do que nunca. E eles estão mais agressíveis, né? Agressivos. E eu notei que a HBO tá usando uns efeitos visuais ainda mais realistas para mostrar o Cordyceps, né? O Cordyceps tomando conta dos corpos. Uma matéria lá do IGN Brasil comenta que a série vai explorar mais essa biologia do fungo nessa temporada. E esse primeiro episódio já dá um gostinho disso. É como se o mundo tivesse ficado ainda mais perigoso enquanto Joel e Ellie tentavam ficar em paz. E claro, tem um momento da festa ali, com o cara lá fazendo esses comentários idiotas sobre a Ellie e Dina. E esse trecho ele vem direto do jogo e a série usa ele para mostrar como mesmo numa cidade, uma comunidade civilizada ainda, como o Jackson, ainda tem esse preconceito. Ainda tem outro detalhe, porque a forma como a Ellie reage com um misto de raiva e vulnerabilidade é tão fiel
a personagem foi muito fiel. E tem essa fidelidade, né, ao jogo com esse toque mesmo de novidade. Porque pra quem jogou The Last of Us Part 2, o episódio ele tem muita referência, né? O trauma da Ellie, a introdução da Abby, a dança na festa, tá tudo lá adaptado com esse cuidado ali que é interessante de ver. Mas o que torna a série especial é como ela expande essa história. A terapia do Joel, por exemplo, é uma adição brilhante que dá mais profundidade, sem perder muito da essência do jogo e do personagem, sem tirar esse espírito e tal. Eu vi que muita gente elogiou, né, essa abordagem, dizendo que a HBO tá conseguindo enriquecer a narrativa, sem perder essa essência, e eu concordo, né? O título do episódio chama Future Days, né, Dias Futuros. É outra sacada genial, é uma referência à música do Pearl Jam que o jogo toca no violão, que o Joel toca, e carrega esse peso emocional de quem jogou e sabe do que eu tô falando. Então escolher esses nomes pro primeiro episódio já mostra que a temporada vai ser sobre olhar pro futuro enquanto lida com esses fantasmas do passado. Mano, eu acho que a gente pode dizer porque que esse episódio foi tão especial, tão intenso, né? O que faz de Dias Futuros, o Future Days ali brilhar é esse equilíbrio, né? Ele não corre para jogar ação na nossa cara, mas ele constrói essa tensão, né? Que deixa a gente ali ansioso pelo que vem depois. É um episódio sobre silêncio, sobre esses olhares, as coisas não ditas, a direção, né? Teve a participação do próprio Neil Druckmann, que ele usa closes e planos abertos para mostrar tanto essa intimidade dos personagens quanto essa vastidão do mundo que ameaça. A trilha sonora com aquele toque melancólico é bem interessante, é uma cereja do bolo. Bom, e eu acho que a gente pode dizer que essa temporada é sim sobre essas consequências. A primeira focou em amor e sobrevivência, agora é sobre o que acontece quando esse amor leva às escolhas que machucam. Então, Joel e Ellie estão juntos, mas nunca pareceram tão separados. Abby tá chegando e a gente já sabe que ninguém vai sair ileso disso aí. Então esse primeiro episódio é uma promessa de uma segunda temporada que mescle esse drama, mas tendo mais ação, que vai ser essa montanha-russa emocional. A HBO tá tratando a história com o respeito que ela merece, mantendo ali o que os fãs amam no jogo e adicionando mais essas camadas que vão trazendo os personagens ainda mais humanos. A Ellie tá crescendo, o Joey tá desmoronando, a Abby tá pronta para virar tudo de cabeça para baixo e a gente vai continuar acompanhando aqui. Bom, o saldo foi positivo, vamos continuar acompanhando a ver como que isso vai acontecer. Eu te espero no próximo vídeo de análise de fatos que a gente vai voltar essa semana. Se inscreva, deixe seu gostei, seu comentário sobre tudo que você achou. Tamo junto, a gente volta a se encontrar todo dia às 11 da manhã aqui no Supernet Brasil. Até lá!